Bem-vindos ao podcast sobre cibersegurança descomplicada, feita à medida de pequenas e médias empresas. Hoje, para variar, vamos começar pelo início. Isto é, perceber se o seu negócio está mesmo seguro. Fique connosco e em menos de 20 minutos descubra como fazer uma avaliação rápida da segurança digital da sua empresa. Zé, viva! Qual é o primeiro sinal de que uma empresa não está segura digitalmente? Viva Luís! Existem de facto vários sinais em que nós conseguimos perceber que a empresa não está segura ou está devidamente segura do ponto de vista digital. Alguns sinais são óbvios, desde logo a utilização de passwords fracas e partilhadas entre os vários utilizadores. A secretária que partilha a password com o diretor partilha a password com os empregados e muitas vezes utiliza a mesma password, todos utilizam a mesma password para aceder ao sistema de contabilidade ou ao sistema financeiro. Portanto, isto é logo um risco enorme, porque se por acaso essa password for comprometida ou algum atacante conseguir obter essa password, facilmente entra no sistema e muitas vezes são os sistemas mais críticos da organização. Outro sinal de que, de facto, as empresas não estão seguras digitalmente tem a ver com a falta de atualizações que os sistemas são alvo. Muitas vezes temos sistemas antigos, que é normal que as empresas os tenham, mas não estão sujeitos a atualizações, não têm as últimas atualizações de segurança e os fabricantes regularmente disponibilizam atualizações de segurança para serem instaladas nos equipamentos, nos softwares. E isso é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração quando se pensa em cibersegurança nas organizações e quando estamos a falar de segurança dos dispositivos. Pois, naturalmente, outro tema que é muito relevante, que é a falta de backups, ou a existência de backups, mas não são testados, e que de facto é uma vulnerabilidade muito grande para as organizações, porque, em bom rigor, depois do ataque, a única forma de recuperar as suas operações acaba por ser pela recuperação do backup. Se não tiverem backup, ou se o backup existir, mas não foi testado, ou se acharmos que no backup está toda a informação que precisamos, mas de facto nunca olhámos para ela e não está, a organização fica num risco enorme e não consegue recuperar o seu negócio nas suas operações. Por fim, nota-se também a falta de maturidade na organização quando se percebe que as suas equipas, os seus trabalhadores, não têm a necessária formação e consciencialização para trabalharem e não estão atentos, nem alertos, nem focados nos eventos de segurança que podem acontecer, nomeadamente os phishings, os malwares que entram diariamente pelos computadores adentro. Luís, continuando nesta temática, quais é que são os erros básicos que se encontram no dia a dia nas organizações? Infelizmente, mais do que o que queríamos, na verdade, diria que desde logo documentos importantes guardados apenas num computador, e voltamos ao tema dos backups, obviamente, funcionários a usar pens, drivers pessoais sem controlo, podem espalhar, obviamente, vírus e deixa de haver controle sobre os ficheiros. E talvez o maior e mais frequente, o e-mail da empresa usado para assuntos pessoais. Deixa-me dar-te estes exemplos muito simples que de certeza que não é estranho a quem nos ouve. Eu uso, por exemplo, o meu e-mail profissional para me registar numa dessas plataformas. Olha o Vinted, por exemplo. Essa plataforma é atacada, são roubados os dados dos utilizadores, quantas vezes ouvimos essas notícias, e entre os quais, obviamente, o meu e-mail, que lá estava, muitas vezes com a password, exatamente o mesmo par que eu uso para aceder ao e-mail na minha empresa. Obviamente esses dados são vendidos por pouco valor na dark web, e qualquer atacante pode entrar na minha conta de e-mail sem qualquer problema. Portanto, acabei de comprometer todo o sistema da empresa só porque tive a imprudência de usar o e-mail profissional, numa conta. Aliás, nós sugerimos, façam o teste no site haveibeenpwned.com. Basta colocar o vosso e-mail e vão ficar surpreendidos pela quantidade de sites listados. E por isso isto leva-nos ao assunto, José, como é que uma empresa pode fazer uma autoavaliação rápida? Olha, antes disso acabei de fazer o teste aqui no site e já percebi que o meu mail está comprometido de vários sítios. Olha, nem sabia, desde a TAP ao LinkedIn, tenho aqui várias vezes o meu mail comprometido. Vou ter de estar mais atento. Bem, a autoavaliação devia ser o primeiro processo que cada organização devia fazer. E é uma coisa muito simples, não tem que ser complicado, nem tem que ter grandes investimentos associados. Desde logo, o primeiro passo seria fazer um inventário dos equipamentos
críticos da organização, o que seja os computadores, seja os tablets, seja os smartphones, aqueles equipamentos críticos para manter a meu negócio, para manter a minha atividade. Ao identificar, estou logo à cabeça a perceber se houver um ataque, se a minha organização for comprometida, que equipamentos é que eu tenho que recuperar e onde é que eu tenho que me preocupar. Depois, testar a recuperação dos dados é fundamental. Novamente os backups, e vamos falar dos backups constantemente em todos estes episódios, porque de facto é um ponto crítico, mas é importante que eu consiga recuperar os dados depois de ser atacado ou se eventualmente for atacado. Os atacantes, a primeira coisa que fazem, por exemplo, em técnicas como o ransomware, que também vamos falar com certeza muitas vezes, a primeira coisa que fazem é destruir os backups para impedir que a organização recupere os dados a partir dos backups. Portanto, o primeiro passo seria também testar os backups, ver se os dados críticos vão ser guardados, se estão a ser armazenados, se estão a ser guardados apenas num local ou se estão guardados em mais que um repositório para em caso de ataque ou de qualquer constrangimento eu conseguir recuperar os meus dados. Como nota, 2 em cada 3 pequenas e médias empresas não conseguem recuperar os seus dados dos backups. E as que conseguem recuperar, muitas delas não conseguem recuperá-las em menos de 24 ou 48 horas, o que pode ser crítico para o negócio porque interrompe as operações e o negócio fica parado. Outra avaliação que é importante fazer é perceber quem é que tem acesso à informação dentro da organização. Se toda a gente tem acesso à informação, ou se existe a regra de apenas de aceder ao que é necessário conhecer, ou cada um acede apenas ao que tem necessidade de conhecer. Isto também é muito crítico porque se não tivermos este cuidado, corremos o risco de todos poderem aceder à informação e basta que um trabalhador tenha o seu acesso comprometido para a partir daí o atacante poder aceder a todos os dados da organização e tomar conta da organização em termos digitais. Pois, naturalmente, perceber o quão preparados estão os nossos trabalhadores, os nossos funcionários para os temas da cibersegurança, nomeadamente o phishing, que é das principais ameaças e dos principais vetores de ataque que as organizações sofrem. Testar se os trabalhadores estão atentos, ensiná-los, treiná-los, para que eles saibam que o vetor de ataque mais importante é o phishing e é por aí que entram 90% dos ataques às organizações. Portanto, também perceber o quão atentos e quão despertos estão os nossos trabalhadores para este tipo de mails. E depois, naturalmente, haverá outros pontos que têm que ser validados dentro da área da cibersegurança que falaremos com certeza mais à frente. O que é curioso é que já falaste várias vezes em ataques, nós sabemos que se calhar um ataque só é detectado muito tempo depois de facto do sistema ter sido afetado. E nesse sentido, eu acho que uma coisa que preocupa a qualquer empresário ou gestor é o que é que pode ser suspeito? Que sinais de alerta é que tu dirias para estarmos atentos para, no fundo, de alguma maneira prevenir e obviamente, atacar o ataque o mais rapidamente possível? Luís, há alguns sinais que são de facto reveladores de que a nossa empresa possa ter sido comprometida ou possamos ter sofrido um ataque. Não são 100% garantidos, mas são sinais de alerta que temos de estar atentos. Desde logo perceber se os nossos computadores têm um comportamento normal, se estão muito lentos, se estão a acontecer ações no computador com as quais que nós não estamos a controlar, se nas janelas do nosso navegador começam a surgir pop-ups desnecessariamente e sem qualquer necessidade alavancada por nós. E isso de facto pode ser um sinal de que o nosso computador esteja comprometido e que temos que estar atentos e ir atrás desse comportamento anormal do computador. Depois, outro sinal que também é muito revelador é clientes estarem a receber mails nossos e vice-versa. Mails sem sentido ou mails sem nexo e vice-versa. Nós enviamos mails para clientes e que recebemos mails de clientes que não nos fazem sentido, que não fazem qualquer ligação. Isto significa o quê? Pode significar que ou nós fomos comprometidos e estamos a fazer envio massivo de mails de phishing ou de spam para outros clientes, ou vice-versa, algum cliente nosso foi comprometido e está a fazer envio para nós. Portanto, temos que estar despertos e atentos para essa realidade. Por outro lado, perceber se no computador começam a aparecer softwares que não foram instalados por nós, softwares novos que nós não pedimos. Isso pode ser um sinal de que o computador foi infectado e estão a ser instalados software malicioso, o que nós chamamos de malware,
e que pode de facto estar a comprometer a disponibilidade do computador. E naturalmente, como ponto final, perceber se os computadores, se os fecheiros críticos ou importantes estão disponíveis, estão ativos ou por acaso estão corruptos e não conseguimos aceder a eles. E isto são sinais de que podemos ter sido comprometidos, podemos estar a sofrer um ataque e temos que agir rapidamente. De facto, é um desafio grande. Já vimos que as portas de entrada podem ser muitos. E quais são aqueles, os maiores riscos que uma PME enfrenta hoje que tu nos possas listar nesta área da cibersegurança? Ou no caso do ciberataque? Claro, desde logo eu diria que é o phishing como o principal vetor de ataque. Como falei há pouco, 90% dos ataques têm como origem ou como vetor inicial um mail de phishing e a partir daí, a partir desse mail de phishing, por vezes são roubadas as credenciais que dão origem a ataques subsequentes, nomeadamente ataques de ransomware, em que alguém já com as credenciais roubadas consegue aceder ao sistema, entrar dentro do sistema e encriptar todo o sistema e tornar refém o sistema. E de facto o ransomware na ponta final é o ataque mais crítico porque compromete completamente a organização fica impedida de poder realizar o seu negócio, as suas operações e fica refém de um atacante que há de pedir qualquer resgate, pode até não ser um resgate muito grande, pode ser um resgate relativamente pequeno, numa lógica de escala de mercado, em termos de uma lógica económica por parte do criminoso, que faz este tipo de ataques a pequenas empresas e microempresas, muitas vezes, e ao ficarem reféns, vão ter que pagar o resgate, e mesmo pagando o resgate, não é certo que deixem de ficar comprometidos e que não volte a acontecer novamente a mesma coisa. Portanto, estes são os dois principais riscos, ransomware e phishing. O phishing como principal ameaça, o ransomware como consequência, mas que de facto é devastador. Aliás, o número que falámos já a semana passada, 60% das empresas que sofrem um ataque de ransomware ao fim de 6 meses encerram as suas atividades. Porquê? Porque o processo de recuperação no ransomware é tão crítico que muitas vezes impede que elas consigam fazê-lo e ao não conseguir fazê-lo, não conseguem ter os seus negócios ativos, manter as suas operações e acabam por encerrar as suas portas. Outro dado importante, e que também é um vetor crítico, é todas as componentes de engenharia social. O phishing de facto é também engenharia social, o vishing, o phishing, o smishing e todos os outros termos acabados em que têm aqui alguma profundidade no que diz respeito a ataques a pequenas e médias empresas. Depois, por cima disto, temos impactos financeiros, podem derivar naturalmente da falta de operação, de interrupção das operações, impactos financeiros relacionados com questões regulatórias, nomeadamente com o RGPD, que pode ter multas, que podem ir dos 2% aos 4% consoante a dimensão e o nível de faturação da empresa. Portanto, há uma série de ameaças que devem ter-se em conta. Estas três são as principais e as que são mais direcionadas às pequenas e médias empresas: engenharia social, phishing, ransomware. E é importante que as pequenas e médias empresas estejam atentas para estes fatores e por isso a importância da consciencialização, da sensibilização e do treino dos seus trabalhadores, porque são a principal porta de entrada dentro do atacante dentro das organizações. José, já usamos aqui alguma da terminologia que prometemos até descomplicar, e eu pedia-te aqui um exercício, sei que não é fácil, mas desses vetores de ataques como lhe chamas, desses riscos, tu consegues nos dar um ou dois exemplos do que é que pode acontecer numa pequena e média empresa para que os nossos ouvintes concretizem muitas vezes do que é que estamos a falar? Claro, e é simples fazê-lo, mesmo que não estejamos a falar de empresas concretas, mas podemos falar de áreas de negócio em específico. Por exemplo, uma clínica dentária, um laboratório clínico, que de repente, através do roubo de credenciais, um funcionário da organização acedeu a um mail de phishing. O phishing é o tal mail não solicitado para roubar dados pessoais. O funcionário acedeu ao mail de phishing, tinha um link para ele atualizar os seus dados, utilizar a sua password, e ele inadvertidamente carregou e foi atualizar os seus dados e a sua password porque pensava que era um mail
que vinha do responsável da informática lá da clínica e achou o mail credível e colocou os seus dados, o seu login e a sua password. Naturalmente isto era falso, isto foi parar a um atacante que está do outro lado, que recebeu de forma rápida o login e uma password para aceder à empresa, e o que ele faz é entrar na empresa com esse login e password, utiliza um código, um software malicioso, portanto um software que tem por objetivo fazer mal à organização, e neste caso utiliza um software de ransomware. O que é ransomware? É um software que o que faz é cifrar e encriptar todos os fecheiros da organização, impedindo que alguém consiga aceder a eles. E a única forma de os encriptar é pagar um resgate para que o criminoso dê a senha ou desencripte toda a informação que está encriptada. O que é que isto pode acontecer? Neste caso, estamos a falar de uma clínica dentária ou um laboratório de análises. Há aqui dois temas. Esta empresa ficou sem acesso ao seu negócio, deixou de poder fazer o seu negócio. Por outro lado, ficou na dúvida se os seus dados foram comprometidos apenas do ponto de vista de serem encriptados ou se foram roubados. E neste caso, como estamos a falar de uma clínica ou de um laboratório, podemos estar a falar de dados sensíveis, que é uma categoria especial de dados pessoais, que ainda torna mais grave a situação e pode naturalmente ter coimas associadas mais elevadas no âmbito do RGPD. Se provar que a empresa não desenvolveu todas as ações para garantir a segurança física, a segurança dos equipamentos, a segurança da informação, e desta forma, através de um ransomware, a clínica não só ficou impedida de manter o seu negócio, ficou sem acesso ao seu sistema financeiro, ficou sem acesso aos seus sistemas de pacientes, ficou impedida de realizar a sua atividade, de fazer análises ou de fazer consultas, e no fim ainda teve que pagar um resgate para libertarem os dados, e pessoalmente teve que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados que os dados foram comprometidos, e se calhar ainda vai ter que pagar uma multa porque não demonstrou que implementou todas as medidas técnicas e organizativas para que isto não acontecesse na sua organização. Por exemplo, o phishing, em sequência do que estávamos a dizer, que é a prática mais comum e que afeta mais organizações, em que facilmente eu recebo um mail de phishing que pode ser do meu banco, até para atualizar o meu home banking, ou apenas um mail de phishing a pedir uma alteração de IBAN. Há clínica que por acaso até tem, pegando no mesmo exemplo da clínica, que até paga um fornecedor de próteses e mensalmente tem um contrato de pagar de um fornecedor de próteses. Há alguém que se faz passar pelo fornecedor de próteses e diz assim: atenção, pá, mudei o meu IBAN, mudei lá o meu IBAN porque agora o IBAN é outro, e inadvertidamente, sem fazer uma avaliação fidedigna da veracidade do mail, alguém da contabilidade ou da financeira fez a alteração do IBAN e a clínica passou a transferir o dinheiro que era para a empresa de fornecedora de próteses para outra organização, neste caso para um criminoso, e foi assim, sentiu-se assim usada e foi comprometida através de uma prática de engenharia social que é muito usada. Quer dizer, eu percebo que, de facto, com estes exemplos que tu nos dás, percebo melhor que os riscos que podem afetar o dia-a-dia do negócio de uma PME, quer dizer, podem ser, obviamente, custos diretos, como acabaste de nos explicar, não é? Que muitas vezes não só o acidente tem custos avultados. Obviamente, perda de produtividade, por exemplo, essa clínica terá ficado parada uns dias, umas horas no mínimo, mas uns dias se calhar para recuperar os sistemas. Nós sabemos que existe uma média de 3 dias para recuperar totalmente os sistemas, mas também sabemos que há sistemas que são em meses, outros que nunca são recuperados. Obviamente também abordaste aí uma questão muito pertinente, que são os dados reputacionais, não é? Quer dizer, há aqui uma perda de confiança, não só porque a empresa, por exemplo, essa clínica perdeu os seus dados, mas como pode ter exposto os dados de um cliente, não é? E portanto esta fuga de dados pode ser muito perigosíssima. E obviamente eu juntava aqui um último tópico que por vezes é pouco abordado, mas que de certeza que alguém nessa clínica ficou muito estressado e portanto criou ali um clima de aumento de erros, de conflitos internos, e portanto percebemos que isto afeta o dia-a-dia do negócio de uma pequena e média empresa muito facilmente. Mas a verdade é que nós estamos aqui a falar muito de crime, se calhar de problemas, e nós prometemos, e vamos estar fiéis a essa promessa, que este é um podcast sobre soluções. E portanto queremos que os ouvintes levem boas práticas para casa. José, diz-me por favor,
O que é que um empresário que nos está a ouvir hoje pode fazer logo amanhã de manhã? Sim, naturalmente falamos de coisas aqui mais duras, mais críticas, do crime, dos vetores de ataque, mas de facto há trabalho que pode ser feito e é um trabalho simples e que pode levar quem nos ouve a olhar para a cibersegurança não como um desafio enorme, hercúleo, mas não olhar para a segurança como algo que é fazível e que eu, enquanto empresário, ou a minha organização, por mais pequena que seja, consegue endereçar todos os temas de forma simples e eficaz. Eu desde logo deixo aqui algumas notas que são simples e que são práticas e que podem ser executadas por qualquer organização e que são um caminho para que consigamos cada um subir o seu nível de maturidade e tornar-nos mais resilientes no que diz respeito à cibersegurança. Desde logo, falámos já também anteriormente, fazer um inventário de todos os ativos tecnológicos. Isto é fundamental, porque eu assim conheço quais são os meus ativos, sei quais são os ativos críticos e estão perfeitamente identificados, porque um dia eu vou ser alvo de um ataque ou vou sofrer um constrangimento e é fácil eu conseguir recuperar os sistemas, porque sei quais são os sistemas que são críticos e para o meu negócio. Portanto, isto é uma tarefa simples e básica. Pela manhã, pá, e quantos computadores tenho? Tenho 5 computadores, mas os ativos críticos é o computador da contabilidade, o computador de recursos humanos e o servidor que está ali a disponibilizar os produtos que nós vendemos na web. Vou identificar qual é o software que tem aquele computador, qual é o software que tem o servidor web, que dados é que lá tem, identificar todos estes dispositivos, porque são os dispositivos que eu vou precisar para recuperar o meu negócio se um dia for atacado. A isto chamamos resiliência. Ativar a autenticação de 2 fatores, sempre que possível, ativar a autenticação de 2 fatores, porque a password, mesmo que seja forte, é sempre um método de autenticação mais vulnerável e que pode ser facilmente apanhado e obtido por terceiros. Por isso, a forma de garantirmos a segurança na autenticação é ativar os 2 fatores. 2 fatores não é nada mais nada menos do que depois da password eu tenho um segundo fator que muitas vezes é um SMS, noutras vezes é uma aplicação que está no meu telemóvel que me dá um segundo PIN para conseguir validar a minha autenticação. Um segundo nível de Com um segurança. segundo nível de segurança, exatamente. E existem vários sistemas que já o fazem, desde os sistemas de mail da Google, da Microsoft, as aplicações da Google, da Microsoft, os Authenticators, que é o nome que eles dão às aplicações para dupla autenticação. Depois, se calhar o ponto mais importante é providenciar ações de sensibilização para os trabalhadores. Existem muitos planos de formação gratuitos e desde logo no Centro Nacional de Cibersegurança, no seu canal do YouTube, tem diversas ações de sensibilização para treinar os trabalhadores. A plataforma Now, uma plataforma de formação, tem diversos cursos de formação gratuitos na área da cibersegurança que são simples de fazer e estão disponíveis a qualquer um, sem qualquer custo. Isto são pequenos passos que nós damos na organização ao treinar os nossos trabalhadores, os nossos funcionários e garantir que eles são o principal firewall que temos na organização, a principal barreira contra ciberataques. Depois de testar os processos de backups, mais uma vez a falar nos backups, fazemos cópias de segurança, sim, fazemos cópias de segurança, mas elas são testadas, não são testadas. Como é que eu consigo garantir que o que estou a gravar e a fazer cópias está correto? Tem que o testar. E depois, não só para além, depois de testado, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos criar um nível adicional de segurança que é agarrar no backup, na nossa cópia de segurança e colocá-la noutro sítio e muitas vezes pode ser na cloud ou num sítio diferente da nossa rede. Porquê? Porque se por acaso formos vítimas de um ataque através de ransomware que pretende encriptar a nossa informação, a primeira coisa que eles fazem é encriptar os backups para não conseguirmos recuperar e assim termos que pagar o resgate. Por isso, se tivermos uma cópia de nossos backups na cloud ou noutro sítio isolado, fora do computador, fora da rede, estamos a criar um nível adicional de segurança que é fundamental. E eu diria que estes 4 passos para amanhã de manhã eu chegar à minha empresa e tomar essas ações, são 4 ações simples e básicas, sem custos, sem grandes investimentos e que estão ao alcance de qualquer um e que são um pequeno passo para eu conseguir melhorar as capacidades de cibersegurança da minha organização.
Muito bem, e estamos mesmo quase aqui a fechar. Também dizer que nós fazemos este podcast no âmbito do Centro de Competências de Cibersegurança de Lisboa e Valdo Tejo, e portanto também nós podemos ajudar nesta avaliação, porque foi disso que hoje tratamos, de não só da maturidade, mas da resiliência digital. E eu diria que deixava aqui uma dica prática, mesmo para encerrar isto, quer dizer, uma sugestão. Hoje, antes de desligar o computador, tire 10 minutos para fazer 3 ações. Abra o seu mail, verifique quem tem acesso à conta da empresa nas redes sociais, ao internet banking e ao website. Aponte tudo numa folha. E amanhã, quando voltar ao escritório, vai ter uma visão clara de quanto o seu negócio está exposto. Mas não se preocupe. A verdade é que no próximo episódio vamos falar exatamente como gerir estes acessos de uma forma segura. E lembre-se, a cibersegurança não é complicada. A cibersegurança não é tecnologia. A cibersegurança é um hábito que se cria todos os dias. Este podcast faz parte da iniciativa Centro de Competências em Cibersegurança de Lisboa e Valdo Tejo, dinamizado pelo CNCS e cofinanciada pela União Europeia e pelo Estado português, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência PRR.